Boa noite, irmãos. Essa Zéza é animada demais. Zéza é igual a um dos gaditas. Você sabe quem é os gaditas? Foi para a segunda de Crônicas, capítulo 8. O menor valia por 100 e o maior por 1000. Ajudaram a Davi. É uma gadita. Ajudou Davi a vencer os exércitos e treinar os seus homens. Eram os homens valentes que Deus colocou na vida de Davi para cumprir o propósito dele. Amém? Que é uma palavra de Deus aqui essa noite. Quem está feliz de estar na primeira celebração do ano? Algumas pessoas ainda estão viajando, outros ainda estão aterrissando, mas nós estamos aqui essa noite. Antes de começar a pregar, eu queria apresentar uma família muito especial para mim. Queria que o Anthony, a Aline, seus filhos ficassem de pé, por favor. Pastor Anthony, sua esposa, os filhos, que são... Podem sentar. Há 2 anos atrás, o Senhor me conectou a eles. A gente esteve pregando lá no evento de jovens, no Verbo da Vida de Arco Verde. Eles são pastores dos jovens, pessoas muito queridas e especiais que Deus coloca em nossa vida. Sabe aquelas pessoas que Deus conecta a você pelo Espírito, que parece que você conhece a vida toda? E foi um tempo muito precioso lá, não foi, Antônio? Irmão, a gente fez vigília, começamos a pregar de noite, foi até quase 1 da manhã. No outro dia ainda teve um manto lá na casa de Anderson. E a gente fez essa conexão. E Deus não une só pessoas, Deus une propósitos. Tem pessoas que você passa 1 ano sem falar com ela, é o mesmo Espírito, é o mesmo coração. Tem pessoas que você vê todo dia e parece que não conhece. Essa Zéza está muito animada hoje. E eu queria que vocês aplaudissem Jesus pela vida deles. Estão em casa. Só faltou o Anderson hoje, né? Desde que virou o ano, o Senhor vem falando muito forte ao meu coração sobre algumas coisas. Essa semana em casa, meditando, ouvindo, orando pela igreja, pela empresa, pelos nossos familiares, pessoas. O Senhor falou algo ao meu coração. Eu tenho uma mensagem que eu não consigo terminar ela. É em Atos 27, que fala sobre aquela tempestade que Paulo... Não sei se vocês, alguns já assistiram a mensagem Aguenta Firme. Eu comecei a primeira mensagem, foi Aguenta Firme, permaneça no descanso. Parte 1. Aí aguenta firme. Na verdade a gente criou o tema e ele vai desenrolando. Parte 2. E eu não consegui terminar. Era a celebração do Natal. O Espírito Santo falou no meu coração para ministrar sobre Aguenta Firme parte 2. Só que aí veio no meu coração de novo hoje sobre tempestades. Só que eu não vou entrar nessa tempestade de Atos, capítulo 27. A gente vai para Marcos, capítulo 6. Mas me veio no coração muito forte. E eu creio que Deus tem uma palavra para nós hoje. Amém? Amém? Se eu fosse botar um tema hoje, seria Tempestades 3.0, né? Deus vem falando muito forte comigo sobre tempestades nesse tempo. Eu creio que 2026, não por causa do ano, sabe, mas a nossa atitude com relação à palavra de Deus, com relação ao propósito, faz toda a diferença no ano. Há muitas coisas para a gente viver. E como o povo de Israel, Deus não quer que a gente fique mais arrudeando. Chegou o tempo de entrar numa nova estação. Claro que você entra primeiro por dentro e depois ela se manifesta de forma física. Mas é interessante ficar preparado. A sua virada aqui, e algo me veio muito forte ao coração, porque Isaías 52 fala sobre isso. Estique bem tuas cordas, firma as tuas estacas. Ali fala sobre o que? Preparação. Se preparar para o novo de Deus, para aquilo que Deus está fazendo, criar expectativa, mas também se dedicar a isso. Amém? Às vezes vira o ano e a gente cria tanta meta, chega no final do ano você vê que não bateu metade das metas que criou. Mas é realmente confiar no Senhor até para as metas que você vai criar, para o que você vai bater, mas ter um objetivo. Paulo, Jesus, todos os grandes homens de Deus, eles sabiam por que estavam aqui, sabiam para onde iam. E claro que muitas coisas no processo a gente não entende, mas sabemos quem está conosco no processo. Marcos capítulo 6, verso 45. Sempre entre você e Jesus vão se levantar tempestades para ofuscar a imagem de Jesus, o foco de Jesus na sua vida.
Logo em seguida, insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante para Betsaida, enquanto ele despedia o povo. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Verso 48. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento era contrário, ou soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por ele. Tem algumas versões que falam que ele ia passando por eles. É como se Jesus estivesse passando, querendo que fosse chamado, chamando a atenção deles para ser convidado a entrar no barco. Então diz que ele ia passando por eles, sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram: se trata de um fantasma. E por isso gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou: tende coragem, sou eu, não tenham medo. O plano do inimigo é simples. Tudo que ele precisa fazer é certificar de colocar medo em nossa mente e nossos corações, para que todas as nossas reações, pensamentos e escolhas sejam baseadas no medo e não na fé. Esse é o plano do inimigo. Seu plano é fácil de entender: é encher sua mente e coração de medo, para que a sua percepção, sua visão, suas atitudes, suas escolhas sejam baseadas no medo. Essa é a raiz mais profunda que ele vai trabalhar em nossas vidas. E é por isso que Deus é um Deus de fé, amém? Então vamos para o verso 51. Você entende que Deus sabe da nossa humanidade? Deus sabia que você ia sentir medo. Por isso que ele deixou 366 vezes na Bíblia: não tenha medo. Porque tem um ano bissexto. Todos os dias tem uma promessa de Deus para nós: não tenha medo. Mas ele não parou aí, ele disse: porque eu estou contigo. Vocês estão aqui, irmãos? Então logo, o verso 50. Pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus disse: não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Afinal, eles não tinham compreendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. A Bíblia diz que Jesus está com seus discípulos após a multiplicação dos pães, em João capítulo 6, aqui em Marcos 6 também, Mateus capítulo 14. Em todas as passagens da Bíblia fala sobre o milagre dos pães. E agora ele pega os seus discípulos e dá uma palavra para eles: olha, eu quero que vocês passem para outra margem. Enquanto ele vai cuidar da multidão, que é um ponto interessante. Só que o que me chama a atenção é que no meio da tempestade, a Bíblia diz que Jesus aparece, andando por cima das águas, passando por eles, chamando a atenção deles como se quisesse ser chamado para entrar no barco. Sabe aquela situação que Deus está chamando a tua atenção para ele entrar nela? Você sabia que Deus, ele só vai até onde você permite que ele entre? Vou te dar um exemplo. Quem lembra de João capítulo 11, quando Jesus foi na casa de Lázaro? A Bíblia diz que ele já tinha ido antes na casa de Lázaro, que ele teve um encontro com Marta e Maria, que Maria ficou com a melhor parte, e Marta fez o quê? Ficou inquieta, tentando trabalhar para Jesus. Mas quando Lázaro foi ser ressuscitado, a Bíblia diz que Jesus demorou. Marta mandou um recado para Jesus, em João capítulo 11: diga a ele que aquele que ele ama está doente. Em outras palavras, ele tem que vir. Jesus não vai no tempo de Marta, e aí chega depois de 4 dias. Por quê? Porque Deus estava quebrando fórmulas e crenças naturais e humanas. O tempo de Deus não é projetado para te dar conforto, ele é projetado para te ensinar a crescer. Nem sempre você cresce no conforto, amém? Só que o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Marta não deixou nem Jesus entrar em casa quando Jesus apareceu. Foi ter com ele fora da casa e estava indignada. Se você estivesse aqui,
meu irmão não teria morrido. Ela descarregou toda a sua ira. Enquanto Maria estava debaixo dos cobertores, há duas formas de você lidar com pressão. Alguns vão para debaixo do cobertor, chorar. Outros vão se agitar e resolver na força. Marta é um tipo de que não ia deixar barato. Já viu aquela irmã na igreja que ela parece calma, né? Mas não vai deixar barato. Tem aquele que vai esperar a situação para outro dia, mas tem aquele que vai resolver na hora. Foi Marta. Só que coisa interessante, Jesus ficou onde ela permitiu que ele chegasse. Ela não deixou ele entrar na casa. Há situações que Deus não entra porque você não descansa, porque você não está crendo nele. Deus não é invasivo. Ele quer que você permita isso. Por isso que ele diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. 1 de Pedro 5,7, porque ele tem cuidado de nós. Salmo 37 diz, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo. A gente quer que Deus faça tudo, mas a gente não quer entregar e confiar. Vamos voltar para a palavra. O verso 52, Jesus fala algo interessante. Ele diz assim, afinal, eles não tinham entendido o milagre dos pães. A Bíblia não diz que os discípulos estavam com medo por causa da tempestade, ou porque era escuro, ou porque acharam que Jesus era um fantasma. Na verdade, só acharam que Jesus era um fantasma. E só estavam com medo, porque não compreenderam a natureza do milagre anterior. Eles não compreenderam o milagre dos pães. Cada milagre de Jesus era Deus manifestando sua natureza, explicando sua bondade e seu amor. E o milagre dos pães era um milagre muito especial, porque Jesus não só alimenta a multidão com 5 pães e 2 peixes, mas a Bíblia diz que eles comeram tanto que queriam e ainda sobrou 12 cestos. Ele nunca errou o cálculo. Ele sabia quantas pessoas estavam ali, até porque os discípulos contaram e fizeram um grupo de 100 e de 50. E por que ele deixou sobrar? Porque não são as provisões de Deus que vai acabar, são as nossas necessidades. As provisões de Deus são maiores do que as nossas necessidades. Quem pode dizer isso essa noite? As provisões de Deus são maiores que as minhas necessidades. Diga, mesmo antes de ter uma necessidade, ou do diabo planejar qualquer coisa contra a minha vida, Deus já planejou a provisão. Deus já planejou o milagre. Então, Jesus estava ensinando sua natureza, a natureza de um pai bom. Só que eles não compreenderam, não pegaram o milagre anterior. E agora eles vão para uma outra etapa. É por isso que você precisa compreender cada fase na sua vida, cada etapa que Deus está construindo, cada milagre, cada situação, o Querite, o tempo em Sidom, cada processo na sua vida tem um propósito. Se a gente olhar para a vida de Davi, o urso preparou para o leão para o gigante, e o gigante preparou ele para a rejeição do rei. Muitas vezes a coisa mais difícil não é lidar com o urso, não é lidar com o leão, é lidar com rejeição. Muitas pessoas estão na igreja com o coração endurecido e não percebem, porque elas não meditam naquilo que Deus já fez. Elas não compreendem os processos daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ao invés de você focar no desafio que você está enfrentando agora, que tal você lembrar de quantos desafios Deus já não esteve com você, te ensinando, fazendo você crescer e te tirou de quantas? Você está perdendo os milagres diários por não compreender o milagre anterior. E a Bíblia manda a gente render graças ao Senhor, porque existe algo que Deus não dá a ninguém, é a sua glória. Deus quer ser glorificado na tua vida, e Ele não divide a glória nem com você. Quem está comigo? Então a gente não deve ficar chocado quando vê um milagre da parte de Deus, mas devemos saber que Ele é capaz de nos ajudar em qualquer situação. Amém? Só que se os discípulos tivessem meditado no milagre dos pães, eles iam perceber sobre a abundância de Deus e sua abundância de provisão e o caráter de Deus sobre eles. Mas agora estavam com medo numa situação, porque não compreenderam o milagre anterior. Não compreenderam os milagres dos pães. E agora os corações estavam endurecidos. Então o problema não é a tempestade, o problema não é o escuro, o problema não é o fantasma que eles achavam que era um fantasma. Eles enxergavam um fantasma, mas era o milagre deles vindo na direção deles. Um coração endurecido faz você não perceber aquilo que Deus está fazendo na tua vida nesse exato momento. O que está obscurecendo a sua visão
não é a pressão, não é o fantasma das dívidas, é não reconhecer todos os milagres que Ele já fez na sua vida. Porque cada milagre que Ele fez, Ele estava te ensinando uma lição. Não é só prover para você, é te ensinar quem verdadeiramente Ele é, e Ele é bom. É por isso que a nossa fé só pode ir até onde vai o entendimento da bondade de Deus. Amém? Vamos mais adiante. Vamos voltar para o verso 45. Logo em seguida, insistiu com seus discípulos para que entrassem e seguissem adiante para Betsaida, enquanto ele ia fazer o quê? Lidar com a multidão. Tem um texto aqui que diz compeliu com eles. É que insistiu, então houve uma relutância dos discípulos. Nós temos uma tendência de não descansar. A gente tem uma tendência de não permitir que Jesus cuide das coisas. Eu não estou falando que Ele vai cuidar daquilo que é para você fazer. Amém? Quem vai meditar é você. Ele vai te dar o que meditar, mas quem vai meditar é você. Deus não vai tomar café para você de manhã. Quem está comigo? Há coisas que é para Deus fazer, Deus vai fazer, mas há coisas que é para a gente fazer. Eu não estou falando sobre essas coisas que é para a gente fazer. Eu estou falando sobre coisas que você não tem controle, até porque, se fosse possível, você não estava preocupado. Geralmente a preocupação vem sobre a gente, sobre problemas que a gente não pode lidar, sim ou não? Mas eu aprendi algo, na virada do ano o Senhor falou comigo, eu não te ungi para aquilo que é possível. Deus não te ungiu para aquilo que é possível. Porque se Deus te ungisse para aquilo que é possível, não precisava dele. A sua própria capacidade ia resolver todas as coisas. Mas Deus te ungiu para fazer aquilo que é impossível. É por isso que muitas vezes Deus vai fazer o que fez com Abraão, tirar você da tenda, para que você não enxergue aquilo que é limitado e fazer você enxergar aquilo que não se conta. Porque Deus quer teus olhos naquilo que é impossível, naquilo que não pode contar. Por mais que não se possa contar, Ele quer teus olhos lá, para quê? Para que você não viva uma vida limitada. Quando você acha que algo já está bom, Deus disse, está pequeno demais. A mente de Deus não é igual à nossa mente. É por isso que Ele vai trabalhar na sua maneira de pensar com a palavra. Quem está comigo? Talvez eu volte para a passagem de Atos 27. Porque eu vou ficar nessas duas linhas, das duas tempestades. Porque a tempestade de Atos poderia ter sido evitada. Eles não ficaram em um lugar porque não achavam bom para passar o inverno. E criaram uma tempestade maior. Muitas tempestades podem ser evitadas. Nós criamos elas. Mas tem tempestades que não dá para evitar. Aqui os discípulos estavam, não poderia ser evitada, porque eles não causaram. Eles estavam seguindo o que Jesus disse. O que é que tem do outro lado, naquilo que Deus falou? Por que tanta resistência? Por que tanta pressão? Por que tanta dificuldade que tem de chegar do outro lado por causa daquilo que Jesus falou? O que é que está do outro lado? Preparado para nós ou nos esperando? E por causa disso, uma resistência tem se levantado contra a tua vida, contra o teu chamado, contra o teu ministério, contra a tua mente, porque se não fosse a graça de Deus na tua mente, sabe o que é preocupação? Tentar controlar o que não se controla. E preocupar-se é o cérebro humano funcionando sem a graça de Deus. Existe uma capacidade dada por Deus de forma sobrenatural para tudo que você pode fazer. Por mais que você saiba fazer uma tarefa, você pode confiar na graça de Deus. Paulo sabia fazer tudo e ele disse, espera aí. Quando ele comparou o ministério dele com o dos apóstolos, ele disse, espera aí, vocês são apóstolos? Eu também sou, vocês são. E começou a falar sobre a vida dos apóstolos. De repente ele vai, espera aí, eu trabalhei mais que todos vós. Eu não, a graça de Deus comigo. Ele reconheceu que o trabalho dele, que toda aquela força, porque ninguém de forma humana conseguiria fazer tudo que Paulo fez e não se cansar. Tem alguém comigo aqui? Quando a gente está sob pressão, Antônio, tudo que a gente quer é alívio, sim ou não? O nosso cérebro, na verdade, toda a limitação que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu, veio do aprendizado de um programa humano e natural. Fizeram alguns estudos com crianças nos Estados Unidos. E eles analisaram a capacidade de criatividade das crianças. Com 5 anos, com 10 e depois com 15. E eles perceberam que quanto mais o tempo passava, mais a capacidade de criar ia se diminuindo. Por quê? Porque as crianças vão aprendendo tudo que é errado. Os pais muitas vezes estão dizendo, vocês não podem,
isso é caro, isso é difícil, isso é impossível. Então a gente aprendeu as limitações que temos. Deus não nos criou com limitação, até porque Deus em você é ilimitado. Pare de limitar Deus com suas crenças. Permita que a palavra de Deus transforme sua maneira de pensar, para que você experimente uma vida de plenitude. Porque Efésios 13:20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente. Eu mostrei isso domingo. Eles oraram pedindo carne, o povo de Israel no deserto. E se Deus mandasse 2 codornas, já era suficiente, eram 2 milhões de codornas. Mas haviam 105 milhões de codornas no acampamento. E tudo que Deus precisou foi mudar o curso dos ventos e fazer elas voarem na altura que eles poderiam pegar. Virão sobre ti e te alcançarão. Você não vai correr atrás das bênçãos, elas vão correr atrás de você. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e diga: você está perto de alguém que é um imã do favor de Deus. Mas Gleison, eu não mereço. Sim, quer saber o tanto que você merece? Veja o tanto que Jesus foi desmerecido ou desfavorecido. A Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós pudéssemos. O tanto de desprezo que Jesus sofreu é o tanto de favor que você merece. A Bíblia diz que ele foi desfavorecido, o mais desfavorecido dos homens. Para quê? Para fazer a troca divina e você ser a pessoa mais abençoada da terra. Jesus trocou de lugar. Sabe, a coisa que mais dói no Pai é poder não curar, é poder não manifestar graça, é poder não manifestar bondade e favor. E Deus não pode fazer algo quando você não recebe, aprende a receber, que é lambando. A maneira que Deus nos dá tudo é pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Você não merece. Ninguém merece. Amém? Mas é de forma imerecida. Mas porque Jesus conquistou, o dom da justiça faz com que agora você esteja no padrão para que as bênçãos celestiais, para que as bênçãos de Deus possam se manifestar na sua vida. O padrão para Deus te abençoar não é a sua justiça, é a justiça que vem de Cristo. Então, o que é que Deus está fazendo com a justiça de Cristo em nós? Dando a mim e a você aquilo que Jesus merece e conquistou. Então está na hora de você mudar a crença de favor na tua vida e começar a se ver como merecedor. Amém? Pela graça você não merece, Ele te dá pela graça, mas você recebe pela fé aquilo que a graça está te dando. Quem está comigo? Então vamos voltar para cá. O verso 45 fala algo muito forte ao meu coração, porque eles estão relutando com Jesus. Jesus quer cuidar das multidões e eles não querem deixar. Jesus quer colocar eles num barco e eles não estão permitindo. O ingrediente da fé é a paciência. Muitas vezes a maior manifestação da fé é a paciência e o descanso. Porque diante de pressão a gente só quer sair dela. Eu falei aqui domingo, imagina você falei quarta-feira, imagina você igual o povo de Israel diante do mar. Imagina você vendo Faraó. E tem situações que parece que a gente está daquele mesmo jeito, encurralado por situações que nem tem tempo. Abraão, por exemplo, creu contra a esperança. Porque às vezes enquanto você tem data, né, você ainda está crendo. E quando todas as datas ultrapassaram os seus limites, a fé não tem prazo de validade. O que fortaleceu Abraão é que a Bíblia diz que ele desconsiderou o corpo de Sara e o seu corpo e o tempo. Quando você entra no descanso de Deus, o tempo não surte mais efeito sobre a tua vida. Uma capacidade dada por Deus de te dar sabedoria para lidar com pressões e coisas que de forma humana você jamais vai lidar com isso. É por isso que a unção na tua vida está para fazer coisas impossíveis. Amém? E você pediu a Deus para ter uma vida confortável. Eu estou orando para Deus, para ganhar na Mega Sena da virada e me aposentar. Olha que coisa. Você nunca vai se aposentar da fé. Eu conheço histórias de homens que são trilionários e são depressivos. Não é porque tem muito dinheiro, é porque vive sem propósito. Você pode ter muito ou pouco, é a vida com propósito que faz toda a diferença. Amém? Você acorda de manhã por causa de um propósito. Aleluia. Quem está comigo? Então, se você olhar no natural, diante do Mar Vermelho, em Êxodo 14, parecia que eles iam ser o quê? Capturados. Parece que Deus erra a rota. Como é que Deus me dá uma palavra? Como é que Deus me leva para tal lugar?
E as coisas parecem que travam, a gente fica encurralado, montanha do lado, montanha do outro. Faraó vindo atrás com tudo, porque Faraó não está vindo de qualquer forma. Os primogênitos foram mortos. Dessa vez agora Faraó está vindo para acabar com tudo. Achava ele que podia tocar no povo de Deus. E o que é que Deus faz? Deus para os inimigos. Amém? O que é interessante é que o favor só se manifestou, Anthony, no tempo certo e na hora certa. Amém? Algumas circunstâncias parecem que é o fim. Parece que você vai ser capturado por elas. Mas deixa eu te dizer, Deus não errou o seu GPS. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus está fazendo algo muito grande no meio disso tudo. Esse é um ano que o favor de Deus vai fazer você se destacar como nunca. Às vezes eu estou aqui pregando e vem umas palavras ao meu coração de forma profética. Amém? O que é interessante sobre o favor de Deus é que você não vê ele acontecendo. Imagina diante do mar. Tudo que você quer é que a situação mude. Tudo que você quer é que aquele problema pare. É ou não é? Eu estou falando diante do mar, mas o mar na sua vida hoje pode ser dívidas. Pode ser um relacionamento. Pode ser uma doença. Pode ser um problema de depressão. Eu não sei o que você está vivendo ou passando. E só que a fé não foi projetada para nos dar alívio. Tem gente orando a Deus pedindo alívio. Amém? Só que Deus sabe como pegar aquilo que parece permanente e mudar isso de forma rapidamente. Tem coisas que parecem, Antônio, que vão ser a vida toda, mas o favor de Deus entra em cena e Deus acelera as coisas. As águas que estavam paradas começaram a se mover e eles nem viram. Tudo que eles estavam aí, porque você trouxe a gente até aqui, Moisés? Não tinha sepulcro melhor no Egito não era melhor a gente morrer lá? Lá pelo menos tinha onde enterrar, aqui a gente vai ficar no deserto enterrado? Olha a murmuração, olha a reclamação deles. Aí Moisés vai orar, Deus diz, por que você está orando? Porque tem coisas, há momentos que é para orar, mas há momentos que está na hora de você decretar, crer e tomar posse daquilo que lhe pertence. Deus disse, ei, é tempo de avançar. Tem problema, tem dificuldade, Deus está dizendo, avance sobre eles. Você percebeu que nas armaduras espirituais não existe nenhuma armadura para tuas costas? Porque Deus não te fez para fugir. Tem capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, calçado dos pés do evangelho da paz, escudo, espada, mas não tem nada nas suas costas. Por quê? Porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Eu não estou dizendo que Deus não conhece tua humanidade, Ele sabe tua humanidade. E é por isso que Ele sempre está trazendo uma palavra para o teu coração. Para quê? Para tirar a dureza dela. Ele está tentando trazer você à tona para tudo que você viveu em 2025. Olha os milagres. Muitos de nós não era nem para estar vivos, por causa das pressões, dificuldades. Muitos de nós era para termos quebrados, amém? Mas Ele nos trouxe para um lugar que parece que a gente vai morrer, que a gente está encurralado. Não, agora é a hora de ver coisas que a gente nunca viu antes. Na rota que Deus nos leva, há caminhos que Ele vai nos levar para aumentar o nível de favor. Diga comigo, o favor de Deus não depende do lugar para operar. Uma coisa que eu aprendi sobre o favor de Deus é: quanto maior for o problema, quanto maior for a dificuldade, quanto maior for a pressão, mais favor e mais graça virá sobre essa situação. Tem alguém comigo? E o que me chama a atenção é que, quem concorda comigo que para aquele mar secar levaria anos? Dias. E como é que Deus fez? Tudo que Deus quer é que você fique pronto. Como é que eu fico pronto? Permaneça crendo. Permaneça confiante. Porque de repente as águas mudam de lugar. E eles não passaram com lama. Passaram a pés. Deus estava acelerando as coisas. Tem uma palavra profética ao meu coração. Algumas coisas vão ser aceleradas nesse tempo. O Senhor pode trazer 10 anos em um. Oh, aleluia, que presença do Espírito Santo. Tem coisas, tem colheitas que são suas, que estão só paradas, mas um toque do favor de Deus. Olha para alguém e diga: permaneça acreditando, permaneça com expectativa, permaneça com entusiasmo. Por quê? Porque Ele é o Deus da reviravolta.
Deus não errou o GPS, Deus não errou a rota. Simplesmente Ele está te ensinando lições para os níveis de lugares que Ele vai te levar. Você precisa crescer e amadurecer. A pressão não vai te matar, só te fará crescer quando o favor de Deus entra em cena. Uma coisa é lidar com pressão na sua carne, no seu braço, sem Deus. Outra coisa é com Deus lidando com isso. Quem pode dizer comigo, eu vou sair melhor do que entrei? Esperar em Deus nunca é tempo perdido. Moisés esperou em Deus até o momento de tocar as águas. Saiu do Egito e esperou no Senhor. Amém? Tem gente que fala, eu estou esperando em Deus. Esperar em Deus não é ficar parado, é agir à altura daquilo que você espera. Esperar em Deus é crer e agir à altura daquilo que você está esperando. Porque tem muita gente que acha que esperar em Deus é ficar parado. Descanso não é inatividade, não é ficar parado esperando que tudo caia do céu. Amém? É agir à altura daquilo que você acredita. Quem está comigo? Muitas vezes com medo você vai. Agora faça um favor a você mesmo essa noite. Não espere esperando, espere vivendo. Tem muita gente que está esperando em Deus e não vive. Está na hora de esperar vivendo. Enquanto você está passando, viva, usufrua, desfruta, aproveita a vida, aproveita quem Deus colocou ao teu lado, aproveita os milagres diários, seja grato a Deus por tudo. Porque senão a gente fica esperando o milagre acontecer e a gente fica, sabe, igual o povo de Israel no Egito, diante do mar, com medo. Era pra gente estar aqui, não era, porque Deus nos trouxe, tinha sepulcro lá. Aí vive um milagre, aí passa outro milagre, aí murmura e passa. Não, isso não é vida de fé. É aprender a lição dos pães, para quando chegar dentro do mar, olhar, não é fantasma, nem é tempestade, eu tenho uma palavra para atravessar. Essas tempestades só estão tentando ofuscar a minha visão. Porque realmente, se as ondas estão grandes demais, se a pressão está grande demais, é porque tem algo do outro lado. Tem algo do outro lado que é tão importante naquilo que Jesus falou, que vale a pena permanecer no barco. Tem alguém comigo? Diga, espere vivendo. Quando Jesus morreu, parecia que todos tinham perdido a esperança. A esperança deles foi embora. Alguns voltaram para pescar, Pedro, João e os outros. Outros foram para suas casas. Mas de repente Jesus ressuscita e o túmulo está vazio. E o que é o túmulo vazio? É Deus dizendo que a palavra final que Ele dá não é morte, é vida. Só acaba quando Deus diz que acaba. Só termina quando Deus diz que termina. Vamos voltar para Marcos. Tem algo acontecendo aqui essa noite. O favor está na impossibilidade. Não está na possibilidade. Está naquilo que eles não podiam fazer. Eles poderiam chegar até o mar. Eles não podiam abrir o mar, mas o favor estava lá. Há coisas que tem o kairos de Deus, o tempo de Deus para aquilo acontecer. E vai acontecer. Uma coisa é, não retroceda por causa do mar. Amém? Quem lembra de Hebreus 10:38? O meu justo viverá. Se ele retrocedeu, não tenho prazer. Por que Deus tem tanto prazer na fé? Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. De novo, sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. Sabe, Antônio, eu tenho meditado muito nesse texto de Romanos 10 e escrevi algumas mensagens em cima dele. Mas quanto mais eu medito nessa palavra, Deus vai ministrando algo ao meu coração. Uma das coisas que eu aprendi é que o ouvir da palavra conduz à fé. Muitas pessoas não estão precisando de um milagre, estão precisando ouvir a palavra. A gente fala do milagre de Pedro com relação aos peixes, mas esquece que o milagre foi ligado a uma palavra que ele recebeu. Tudo que Deus vai fazer na terra, Ele vai ter a coisa dita na terra. Amém? Romanos 10:17, coloca antes da gente voltar. Sem fé é impossível. Então, isso significa que a fé em Deus é muito importante. Romanos 10:17 diz. Tem alguém na mídia aí?
Como consequência, a fé vem. E as boas novas. Tem alguma tradução que diz ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. Outras diz ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é toda a Bíblia, mas a pregação do Evangelho de Cristo é o quê? A nova aliança da graça. Amém? A Bíblia contém toda a palavra de Deus e toda ela é apta para instruir, para ensinar. Mas a nova aliança começa onde? Com a morte e a ressurreição de Jesus. Nós somos gente da nova aliança. Não tem doutrina para a igreja no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. O Novo Testamento, Jesus ainda está sobre a velha aliança. A nova aliança começa em Atos capítulo 2. Amém? E a gente precisa discernir isso. Diga assim, eu sou gente da nova aliança. Quando for ler a Bíblia, você precisa colocar o filtro da cruz. O que é antes e depois da cruz, senão você vai interpretar de forma errada. Toda a interpretação errada está ligada à falta de entendimento do que Jesus fez antes e depois da cruz. Porque tem muita gente vivendo como se Jesus nunca tivesse morrido, porque não entende o antes e o depois da cruz. Tem alguém comigo? Então vamos lá. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas. Diga, esse é o Evangelho. Paulo disse, eu não tenho vergonha, porque o Evangelho é o poder. Se você está com medo, fraco, abatido, é porque você não está ouvindo a coisa certa. Só o Evangelho tem poder para gerar fé no seu coração. Amém? Então entenda algo. O aumento de favor está relacionado à nossa vida de fé. E por onde vem a fé? Só que uma das coisas que eu aprendi é que a fé não cresce com esforço. Eu vi muita gente se esforçar para ter fé. E fé não cresce com esforço, ela cresce com rendição. É um lugar de relacionamento e submissão ligado à palavra de Deus, que vai te levar a um lugar maior. Amém? Você não se esforça para ter fé. Porque as pessoas estão confundindo empolgação com fé. A empolgação é uma falsificação da fé. É bom estar empolgado, é bom ter ânimo, mas isso não é fé. Amém? Porque você não se esforça para ter uma grande fé. Quem já ouviu alguém dizendo, agora eu vou me esforçar, você vai ver, eu vou crer como nunca. Quem já ouviu alguém dizer isso? Você pode até buscar a Deus para isso. Amém? Mas não é o teu esforço. Fé não é resultado do esforço humano. Fé é resultado da entrega. Vamos compreender melhor. Gálatas capítulo 5 fala que a gente precisa entender duas coisas sobre fé. Amém? A fé vem de duas maneiras. Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra ou as boas novas, que é o Evangelho de Cristo. Diga o Evangelho de Cristo. Então vamos lá. Se a fé vem de duas maneiras e ela não funciona com esforço, eu preciso entender duas coisas importantes. Número 1, é um fruto do Espírito. Paulo apresenta ela tanto em 1 Coríntios capítulo 12 como um dom do Espírito, que é o dom da fé, e também como fruto do Espírito. Gálatas 5:22, falando sobre as virtudes do fruto, que é o fruto do amor, ele fala que fé ali é pistes. Algumas pessoas colocam na tradução, alguns tradutores, como fidelidade, mas aquela tradução não é fidelidade, é fé. Há uma diferença entre fidelidade e fé. Diga assim, é um fruto. Sabe, gente, e um fruto, diga, é um fruto e um dom. Então isso significa que ela pode se desenvolver. Mas como é que ela se desenvolve? Porque Deus deu uma medida de fé a cada um. Por exemplo, eu me lembro quando o Juninho era bem magro, o pastor Juninho. Cadê ele? Está na salinha. Está ali, olha ali, coisa. É lindo demais. Só podia ser da Fênix, certo? O pastor Juninho era tão magro que eu dava exemplo. Imagine Juninho. Agora você não pode fazer isso mais com o Juninho, é Junão. Só que, por que eu estou dando exemplo de Juninho? Porque quando o Juninho não treinava, ele tinha músculo, sim ou não? Sim. Mas quando ele começou a desenvolver os músculos, ele chega, passa assim, ó, todo empolgado. Teve outra vez que ele passou assim, ó. Tem dia que ele chega no trabalho assim, ó. Bom dia, dando tchau. O que acontece é que um fruto, ele desenvolve, como o músculo é desenvolvido da maneira que é usado. Quanto mais você usa o músculo, mais se desenvolve. Amém?
Só que uma das coisas que acontece com relação à fé é que a gente procura a fé em lugares errados. Porque fé não vem pela determinação. Fé vem pela entrega no nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra. Diga assim comigo, um outro ponto da fé é que fé é a evidência que você está ouvindo Deus. Vem cá. Está dizendo aqui em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a evidência que eu estou ouvindo de Deus é o quê? A fé é a evidência que você está ouvindo o Senhor. Agora o seu ouvir de Deus é apurado ouvindo a palavra. Quanto mais você ouvir a mensagem do Evangelho, mais o medo vai embora do seu coração e mais a fé cresce. Só que o seu ouvido é treinado pelo ouvir da palavra. Quanto mais eu ouvir a palavra, o meu ouvido espiritual vai ser treinado ao ouvir a palavra. A evidência da fé está em ouvir Deus. No meu relacionamento íntimo com Deus, quanto mais eu ouço o Senhor através de sua palavra, porque deixa eu te dizer, a palavra de Deus consegue ir em lugares da nossa vida que a psicologia, que qualquer treinamento humano não consegue ir. Porque por melhor que seja um melhoramento humano ou da alma humana, mas só vai melhorar o homem natural. Só a palavra de Deus pode transformar o homem espiritual. Quando Hebreus 4, verso 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela consegue dividir o homem nas 3 dimensões e atingir as 3 dimensões do homem. A questão é, o inimigo não tem poder para tocar na tua vida, que a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode lhe tocar. Ele não pode tirar sua salvação. E o que é que ele vai tentar fazer? Brecar a tua vida aqui na terra. E uma das áreas que ele atrapalha na vida do povo de Deus é fazer você não entender a palavra de Deus. É não ouvir a palavra de Deus. É não ouvir Deus. Porque fé é um fruto. Alguém pode dizer, eu já ouvi pessoas dizendo, pastor, mas eu não tenho fé. E o que é que eles fizeram? Jogaram fora? Não tem como não ter fé. A Bíblia diz que Deus repartiu a medida de fé a todos. Mas o desenvolvimento da fé, a evidência desse desenvolvimento vem em ouvir o Senhor. E esse ouvir de Deus é apurado num relacionamento íntimo de comunhão com Ele e de ouvir sua palavra. Porque você pode até se esforçar para crer, mas diante do mar, meu filho, diante da fornalha, se as convicções de crenças não estiverem no seu coração, você vai se prostrar. Mas se você estiver convicto, porque não é sobre problema, é sobre adoração. Sadraque, Mesaque e Abidnego sabiam disso. Por isso que eles disseram para Nabucodonosor, ei, nós não vamos se prostrar, porque aqui não está em jogo sobre viver ou morrer. Aqui está em jogo em quem realmente vamos crer e adorar. Há problemas que estão surgindo para você levar o seu coração para o lugar certo. Nós vamos até passar por isso, Antônio, mas vamos passar em alta voz, glorificando e exaltando aquele que tudo pode. Como Abacuque disse, o produto da oliveira pode mentir, ainda que não haja ovelhas no curral. Eu, todavia, me alegrarei do Senhor, do Deus da minha salvação. Quando todo mundo diz que está morto, Jesus vai dizer, Lázaro, vem para fora. A esperança para a árvore que foi cortada ao meio. Porque o túmulo vazio está dizendo para nós que a palavra de Deus funciona, que no lugar de morte é a vida que Deus está gerando. Muitas pessoas podem ter perdido a esperança, porque viram a crucificação, mas os nossos olhos estão na ressurreição. Diga, Ele está vivo. Tem uma canção que diz, porque Ele vive, posso crer. Há coisas que é sobre adoração. Há coisas que é sobre não entregar o nosso coração aquilo que é inferior à verdade. E eu só estou no versículo 45. Vamos lá. Tem alguém comigo aqui hoje? Então o problema muitas vezes é que a gente está procurando fé nos lugares errados. A Bíblia diz, nem só de pão viverá. Uma resposta de Jesus a Satanás. Sabe por que nós estamos vivos? Porque Ele falou. Continuamos vivos porque Ele continua falando comigo e com você. Você pode levantar sua mão direita para cima e diga, tem uma palavra de Deus sobre a minha vida. Tem uma promessa de Deus sobre a minha vida.
Diga: eu me recuso a olhar para as circunstâncias. Eu me recuso a olhar para os problemas. Eu me recuso a retroceder. Eu vou avançar e sei que Deus pode acelerar as coisas. O mar para secar levaria dias, meses, anos. Deus acelerou ao pisar da fé, ao seguir aquilo que Ele falou. Quem está comigo? Diga: eu vivo pelo que Ele fala. Eu só estou vivo por causa da sua promessa. Só que muitas vezes a gente quer entender a voz de Deus para poder crer. Deus pode falar vários dias, falar por horas, e mesmo assim você não entendeu o que Ele está falando. Há momentos na nossa vida que a voz de Deus vai vir em forma de sua presença. Porque tem palavras e promessas tão grandiosas que Deus coloca em nosso coração, que a nossa mente ainda não consegue captar quando Ele fala. Então você busca a resposta de Deus sobre algo, e Deus responde com a presença dEle. É Deus falando também, porque a presença dEle faz algo em você. Quantos de nós chegamos aqui na igreja, ou em algum culto, alguma celebração, até no quarto ou em casa, e você estava muito preocupado, com medo, ansioso, e de repente você orou a Deus, e veio aquela presença sobre você, e aquilo dissipa o medo, e Deus coloca algo muito grande no seu coração, que sua mente ainda não pode conceber. Mas no caminhar de comunhão com Deus, as palavras e o entendimento virão. Amém? Porque se eu preciso ouvir o Senhor para confiar nele, a evidência é ouvir Deus. Nem sempre que você ouve Deus significa que você entendeu tudo. Davi ouviu Deus, mas ele não entendeu que tinha caverna de Adulão. Ser rei com a coroa na cabeça é uma coisa, mas ser rei no deserto é outra. Ser rei na caverna de Adulão é outra coisa. Ser rei na rejeição do rei e dos seus irmãos é outra coisa. Ser rei diante de urso, leão, gigante é outra coisa. O que isso significa? É que a vida de reinar em vida não é sentar no trono, é reinar sobre circunstâncias. Amém? O governo de Deus para nós não é você sentar em um lugar de destaque e dizer: agora eu estou maravilhosamente suprido de tudo, não preciso mais de nada. Não é sobre isso. Ser rei, reinar em vida, é governar sobre circunstâncias, mas é não controlar as pessoas, é não tentar controlar tudo. Há uma diferença entre domínio e controle. Há pessoas que estão muito estressadas porque elas tentam controlar tudo e todos. A esposa que tenta controlar o marido que tenta controlar a esposa. As pessoas que pensam que andar por fé é controlar os resultados, e não é. Lázaro é a prova disso. Se disseram a você que crê em Deus e confia em Deus, os resultados seriam da forma que você queria, você se enganou. Fé, muitas vezes, é tudo indo contra aquilo que você acredita e você permanecer firme naquilo que Deus falou. Tem alguém comigo? Diga: vale a pena confiar em Deus. A gente tem uma tendência, Anthony, de medir a voz de Deus por aquilo que compreendemos, ao invés de medir a voz de Deus pela sua presença. Há coisas que só a presença de Deus faz em nosso coração. É por isso que a gente se reúne, gente. Há uma unção coletiva, há pessoas aqui com vários níveis de fé, vários níveis sociais, vários tipos de mentalidades num só lugar. Mas é o corpo do Senhor, Ele não é perfeito. Amém? Jesus é perfeito. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Quem está comigo? Mas há uma unção coletiva que flui quando esse corpo se reúne. Há algo que acontece quando a gente se junta como povo de Deus, que só acontece quando a gente se junta, porque tem um propósito que é maior do que todos, é o propósito coletivo. E teu propósito individual só funciona se ele fluir para o coletivo. Tem alguém comigo? Aleluia. Diga assim: o ouvir da fé, o ouvir da palavra conduz à fé. Então, o verso 45 diz que eles relutaram com Jesus. Vamos ver o verso 46. Tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar sozinho. Esse texto ele traz muita revelação. Por quê? Porque o verso 46 traz algo muito importante. Ele diz o seguinte: tendo despedido a multidão, subiu para orar. Enquanto os discípulos estavam no meio do mar, Jesus estava sozinho intercedendo. Isso mostra ele como nosso sumo sacerdote hoje. Você sabia que tem muitas coisas que você não passa, ou que você passa, porque tem um sumo sacerdote intercedendo por você? Você sabia que Jesus não deixa de orar por você?
E a coisa mais importante com relação a Deus, como Jesus como nosso sumo sacerdote, é que toda a aliança que Deus fez, o sacerdócio era mudado. E na tribo de Judá não existe sacerdotes. E Jesus é sacerdote de que tribo? De Judá. Veja como uma nova aliança da graça, ela quebra todas as regras da velha aliança. E o que é interessante é que, por esse novo sacerdote ser aceito, todos nós fomos aceitos, porque a oferta foi aceita. Então para de lutar por aceitação, Deus já te aceitou. Está na hora de você, como filho de Deus, dizer: eu mereço ser abençoado por Deus por causa de Jesus. Você sabia que tem uma crença que foi colocada em nossa mentalidade, e muitas vezes você não usufrui de coisas porque você acha que não merece. Lá dentro está dizendo para você: você não merece viver isso. E Colossenses 1, verso 19, verso 28 diz que Cristo nos tornou, Colossenses 1 e 12, melhor dizendo, nos tornou dignos de receber tudo aquilo que Ele fez por nós. Nos tornou dignos de ser herdeiros. Quando Deus olha para Anthony, olha para Dinho, não vê pastor Dinho, Deus vê Jesus. Deus vê uma oferta perfeita. É por isso que a fé começa com o entendimento que eu tenho da forma que Deus me enxerga. Quanto mais eu me vejo da forma que Deus me vê, mais a minha fé também cresce. Quem está comigo? E o que é interessante desse processo é muitos de nós não estamos desfrutando das bênçãos de Deus porque você acha que não merece viver isso. Porque todos os dias tem crenças de culpa, de condenação sobre você, lembrando a você o seu passado, lembrando todos os seus erros. Mas você precisa entender que você não foi perdoado com pouca. Você não foi perdoado pouco. A Bíblia diz que fomos perdoados segundo a sua redenção que é em Cristo, segundo as riquezas da sua herança. Deus nos perdoou de forma rica, de forma vasta, amém? O sacrifício, o pecado não é maior do que a oferta que Deus ofereceu por nós. Então deixa eu te dizer uma coisa, você já foi aceito. Entre você e Deus tem um dom de justiça. O que é o dom da justiça? Deus te colocar em uma posição que você agora pode receber e viver tudo aquilo que Deus tem para você, por causa de Jesus. Lá no Éden, tudo que Adão e Eva iam receber dependia do lugar que eles foram colocados. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5 e 7, se alguém está levante sua mão e diga: eu não mudei de religião. Diga: eu não mudei de igreja. Diga: eu mudei de natureza. Eu mudei de reino. Aleluia, eu estou em Cristo. Diga: eu estou em Cristo. Ei, você já está no lugar onde Deus pode te abençoar. Fisicamente você está sentado aqui na Somos a Graça, mas espiritualmente você foi ressuscitado com Cristo. Efésios 2 e 6. E foi assentado à direita com Deus nos lugares. Deus, quando quer olhar para Jesus, Ele olha para a terra e vê você. Mas quando Ele quer olhar para você, Ele vira para o lado. O que é interessante é que todas as alianças, o diabo fazia o homem desobedecer e cair. É por isso que Deus deu o ambiente do Éden, eles falharam. Deus deu a aliança noética, eles falharam. Deus deu a aliança abraâmica, eles falharam. Deus deu a aliança mosaica, eles falharam. E quando o homem chegou ao fim de si mesmo, aí Deus deu graça, enviou Jesus. Só que agora é interessante, eu queria que sentasse Dinho, venha aqui à frente, Dinho, Will que é despachado, vem cá, Will. Hoje ele vai orar até em língua, Will. Bota aqui, bota aqui, Dinho, uma cadeira. No meio, Dinho é Deus, que é o maior. Vem cá, Dinho. Vem cá, Will, senta aqui para dar uma ilustração. O Will já quer o microfone, rapaz, gente fica pedindo o microfone, é uma coisa incrível. Célio, senta ali, Célio, por favor, do lado direito de Dinho, de Deus. É rápido, gente, é uma ilustração rápida. Agora, antes de ir para lá, por favor, Célio, pega a Edriel com a cadeira dele e senta ao teu lado. Célio é Jesus, vai lá. Não, tu não vem cá não, tu vai buscar ele, que foi isso que aconteceu. Vai buscar ele com a cadeira e tudo. Pega a cadeira dele, Célio, traz junto. Isso é ressuscitar com ele. Jesus foi para o céu, mas não foi só. Quando Jesus se assentou, nós fomos colocados em Cristo, gente. Diga: em Cristo. Pelo amor de Deus, olha para cá. Diga: eu fui colocado em Cristo. Então beleza, todas as outras alianças falharam, por quê? Porque para quebrar essa aliança agora, tem que tirar o sacerdócio da aliança, o sumo sacerdote da aliança, o mediador dela. Para tirar a igreja desse lugar, tem que tirar Jesus. Ele não tem como tirar Jesus,
Por quê? Porque todas as exigências da justiça sobre o pecado foram cumpridas. A cruz é um lugar onde Deus, de forma legal, pôde perdoar o homem e a humanidade. Misericórdia é Deus não atribuindo à humanidade o mal que ela merecia. Graça é Deus atribuindo a bondade e a benevolência que nós não merecemos. Há uma diferença entre misericórdia e graça. Amém? Só que ninguém entende isso de forma espiritual. No Éden, Adão, que éramos nós, tinha um lugar em Deus. Era o Éden, um ambiente. O que é que Deus fez na nova aliança? Deus pegou o Éden, pegou um ambiente, pegou toda a riqueza do Éden e agora colocou em um lugar só, dentro de mim e de você. Amém? Colocou em você, hein? Então eu não tenho mais um lugar do Éden. É por isso que não tem lugares que nos abençoam. Claro que existe ambiência, essa questão da frequência, a questão da mentalidade. Mas quando você entender que o Éden de Deus está em você, até os lugares secos que você pisar vai florescer. O exemplo disso é Gênesis capítulo 26. Quando Isaac ia para o Egito por causa da seca, a tendência é ir para o natural. Irmão, sempre que a gente está em crise, qual é a nossa tendência? Ir para o natural. E para aquilo que é humano. Tem água no Egito por causa do Nilo. Então ele disse, eu vou para lá. Quando ele vai se mudar, Deus dá uma palavra, fica em Gerar. Gerar é a terra dos filisteus. E a seca estava lá. E o nome Gerar é ciclos. Quando Deus te dá uma palavra, parece que você vai andar em ciclo e não vai chegar a lugar nenhum. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus funciona. Gênesis capítulo 26, verso 12 diz, e plantou e semeou Isaac naquela terra. E colheu 100 vezes. Só que o que é interessante é que Isaac plantou semente sem água. Não tem água para plantar. E agora? Porque o ambiente do Éden não é mais um lugar. Ele foi colocado em... Lembra que no Éden tinha um rio que se dividia em 4? Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Rompimento, aceleração, frutificação e multiplicação. Era o nome dos rios, sim ou não? Um rio só que se divide em 4. Jesus disse, quem tem sede vem a mim. Porque do seu interior vai fluir o quê? Olha para alguém e diga, toda frutificação, todo rompimento, toda aceleração e toda multiplicação já está dentro de você. Você precisa aprender a fluir com o rio, é de dentro para fora. Evangelho é de dentro para fora. Quer mudar o seu mundo externo? Deixa Deus mudar o teu mundo interior. Na verdade é Deus mudar a tua mentalidade, porque teu espírito já está pleno, já está perfeito, já está em um lugar favorável para receber tudo. Por que as pessoas não estão usufruindo? Porque elas não entendem, não têm compreensão da revelação. Nossa mente aprende com comparação, aprende através de informação, mas o nosso espírito aprende por revelação. E aí é onde precisamos do Espírito Santo para entender essa verdade. Só que agora é o seguinte, pega na mão dele aí, Adriel. Para tentar tirar Adriel desse lugar, não tem como, por quê? Porque tem que tirar Jesus. A não ser que Adriel decida sair só. Qual o trabalho do inimigo? Engano. Fazer você não viver a partir desse lugar. Só que você já está em... E onde é que Cristo sentou-se? E nos ressuscitou juntamente com... E nos fez assentar nos lugares. Então, fisicamente você está na Somos a Graça, mas espiritualmente, onde é que você está agora? E por que não vivemos a partir de uma mentalidade celestial? Paulo diz em Colossenses 3:8, já que vocês são de cima, pensem como pessoas que são. Toca em alguém e diga, está na hora de mudar essa mente velha. Diga, o vinho novo não pode entrar na velha mente. Diga, porque vai romper, não vai segurar. Deus entendendo disso, o que é que Ele está fazendo? Trazendo revelação, trazendo entendimento, te colocando em ambientes, te colocando em lugares, te levando a pessoas, conexões, para quê? Para romper com o velho odre. Se esse velho odre não muda, o novo não vai chegar. Algumas pessoas estão resistindo, aí dói. O que é que Deus está tentando fazer? Ou muda agora. Vocês podem aplaudir Jesus pelos 3, pelos 4. O Will estava quase dormindo, gente. Eu queria chamar o louvor aqui à frente. Vou parar aqui agora. Quarta-feira a gente continua. Eu parei no verso 46, quando Jesus subiu para orar. Era Ele como nosso sumo sacerdote. Tem muita revelação nesse texto. Mas eu vou parar aqui, porque eu senti do Espírito direção de parar. Aleluia. O Will olhou para mim e disse, me deu o microfone. Depois daquele dia, o Will agora está... Fizeram até um cartão com o nome dele. O problema é que é daquele Banco Master, o cartão. Aí, o rolo é grande.
Tem uma unção aqui essa noite tão forte. Uma das coisas que a gente precisa personalizar diante das pressões é o amor de Deus por nós. Culpa, condenação bloqueia a fé. Culpa e condenação bloqueia a fé. Por isso que naquela tempestade de Paulo, que eu estava pregando domingo retrasado, Paulo disse, vocês eram para ter me ouvido. Mas depois ele disse, tem de bom ânimo. Por quê? Porque ele sabe que se gerar condenação, você era para me ouvir, você era para me ouvir, sim. Aí agora eu vou só me condenar? Não, tem uma palavra que te diz, tenha bom ânimo, o propósito de Deus não mudou na sua vida. Deixa eu te dar uma notícia boa hoje. Por mais que você tenha tido escolhas erradas, fracassado, falhado, não significa que o propósito parou na tua vida. Como Paulo, pare de se culpar hoje. Se levante no meio do caos e está na hora de viver o propósito de Deus na sua vida hoje. Personalize o amor de Deus por você. Há momentos que você não vai entender nada. Lembra de José? Lembra de Jacó? Achou que José estava morto? E eu até recapitulando, não foi 16 anos que ele pensou que ele estava morto, foi 22 anos. Deus usou um morto há 22 anos para abençoar Jacó. Fica de pé em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Eu quero orar por cada um aqui antes do louvor começar. Eu queria que você colocasse a mão no ombro do irmão que está do lado hoje. Deus quer mudar alguns odres. Esse odre velho, essa velha mentalidade tem que ir embora. Esse ano, você só vai ver resultados se o velho odre romper. O odre velho, então, ele é seco, rígido, duro, não cabe muito vinho. Então, a Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. Deus quer trazer novas revelações. Deus quer te dar visão. Deus quer te dar algo novo. Mas Ele está dizendo, ei, você tem que jogar a velha mentalidade. Essa velha versão sua vai ter que ir embora. Porque algo novo já começou a acontecer. E tudo que Deus quer é que você permita que a palavra que é viva esquadrinhe sua alma, seu corpo, seu coração. Ela vai aonde a psicologia não pode ir, porque a psicologia só trabalha com a psique. Só vai nas emoções, só vai na mente. Mas a palavra vai para o espírito. Ela vai para o teu coração. Ela vai em áreas da tua vida que nenhum psicólogo pode ir, que nada humano pode chegar. A palavra de Deus vai. Mas agora eu queria que você orasse para a pessoa que está do seu lado. Deus não te trouxe aqui, Anthony, por acaso. Existe um novo tempo sobre a tua vida. Você é um Davi para aquela geração. Lembra de Davi? O maior problema de Davi não foi com urso. Não foi enfrentar pressões com os irmãos. Não foi urso, não foi leão, pelo contrário. E nem foi o gigante, porque o gigante trouxe promoção. Só que quando ele passou a ser visto, ele começou a ser perseguido. Quando ele passou a ser visto, notado, por causa de Golias. Quando a gente faz algo grande, isso chama a atenção de muita gente. Você foi notado por Deus desde o ventre da mãe. Conhece todos os seus caminhos. Sabe o que está fazendo no teu coração. Mas de um tempo para cá você vem passando por muita pressão. Pressões para desistir, pressões para retroceder. Há bagunças que vêm, pensamentos até do inferno, para machucar a tua alma, para ferir tua alma e levar até um colapso de identidade, até um colapso nervoso, ou até uma loucura de forma humana e natural, e uma proteção se eu me mostra na tua mente. Daqui a pouco a gente vai fazer o ato profético com vocês. O Senhor parou toda essa celebração para mostrar o quanto você é amado. O nome Davi significa amado de Deus. Deus manda te dizer que o maior problema de Davi foi com a rejeição do rei. A maior pressão foi a rejeição do Saul. Toda essa rejeição, toda essa pressão, meu Deus, olha a unção. É porque Deus te chamou para governo. Hoje você está liderando os jovens, mas há coisas maiores que serão colocadas em tuas mãos. Deus disse, achei Davi, achei alguém que ama a minha palavra, alguém que ama a minha presença, alguém que ama servir por amor às pessoas.
Não a ter grandeza, títulos, oposição, honrar homens. Embora você se submeta, embora você honre pessoas, mas o teu coração está nas coisas celestiais, está em crescimento, em ver pessoas sendo transformadas, mudadas. E por causa disso o diabo disse: eu vou matá-lo. Saul era para ter jogado com Davi no time, era para ter chamado Davi e ter dito assim: ei Davi, você é um camisa 10. Uau, cara, tu vai jogar na linha de frente. Mas ele teve inveja, e por causa disso começou a perseguir ele. Deus trouxe vocês aqui essa noite. Davi teve que aprender a ministrar ele mesmo. Ele não cessou de ministrar a si mesmo, porque muitas vezes não tem ninguém para te dar uma palavra, não tem ninguém para te aconselhar, não tem ninguém para te guiar, não tem ninguém para te dirigir. Davi também não tinha. Mas Davi aprendeu uma coisa naquele processo. Aprendeu a ministrar. Se você não aprender a ministrar a si mesmo, não começar a se alimentar, isso pode te matar de verdade. O último estágio foi lidar com rejeição do rei e rejeição dos seus próprios homens. Vai chegar um tempo que a rejeição vai aumentar. Das pessoas que ele ajudou, das pessoas que ele amou. Aí é pior. Porque lidar com Saul ainda é uma coisa, e lidar com seus próprios homens, com seus discípulos. Mas Deus deu graça, Deus teve que usar ele para reanimar o coração desses discípulos. Quando os amalequitas roubaram suas mulheres e crianças, eles iam apedrejar Davi. Se prepare para pedras. Talvez você chegou aqui noite esperando uma palavra até diferente. Oh meu Deus, que unção tem sobre a vida desse homem. O que Deus tem contigo é tão grande, vai além do que tu pensas, vai além da tua geografia, vai além dos teus estudos, vai além da tua família. É muito grande, é maior do que você jamais imaginou. Tudo que você está vivendo são estágios de preparação para algo muito grande e maior que Deus está colocando em tuas mãos. Na verdade, você já nasceu para isso. No último estágio, Davi ia ser apedrejado. Não tenha medo das pedras. Continua com esse coração de menino. Está vendo um menino na presença de Deus. Continua com esse coração de menino, de adorador, de amar as coisas de Deus, de querer estar com Ele, de ouvir dEle, de se alimentar. E aprenda a ministrar a si mesmo, porque chegou o tempo de reino. Chegou o tempo de governo e de ver coisas maiores da parte de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua casa. Há uma unção sendo liberada aqui essa noite sobre a tua vida, e ela vai aumentar, e a pressão também vai aumentar, mas você não vai sentir as pressões. Eu queria que você, com a mão no ombro do seu irmão, orasse por ele. Agora feche os olhos e declara: chegou a hora de alargar as tendas. Chegou a hora de mudar os odres. Declara sobre ele: em nome de Jesus, eu declaro que você vai subir e não vai cair. Eu declaro que você vai ampliar e não vai diminuir. Diga: eu oro e declaro na sua vida que você vai conquistar, mas não será conquistado. Você vai avançar e não vai recuar. Você verá coisas que jamais imaginou. Você verá coisas grandes. O Senhor inaugurou esse ano um novo tempo sobre a sua vida. Agora se inaugura. É um novo tempo de Deus na tua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu chamado, no seu propósito, no seu ministério. Receba da parte de Deus, porque é algo tremendo para a tua vida. As coisas não vão ficar da forma que estão. Se prepare para dar voos maiores. Não se venda barato. Crie espaço para o crescimento. Diga: creia, estude, faça algo novo, se discipline mais, porque vão vir novas ideias, vão vir novos projetos. Deus vai ampliar a tua visão. O Senhor está fazendo algo muito grande na sua vida e não vai parar em você. Então somente creia, receba e viva. As tempestades não são maiores do que o plano de Deus sobre a nossa vida. Hoje eu chorei tanto com essa música, adorando ao Senhor. E o Senhor começou a passar um filme na minha mente. Feche teus olhos.
Deus quer lembrar você os milagres e as coisas que Ele já fez na sua vida. Você não está nem precisando de ver algo novo, você está precisando de relembrar de onde Ele te tirou. Meu Deus, o tempo de Deus é projetado para te ensinar a confiar. Arthur, esse vai ser o ano que você mais vai crescer na sua vida. Você não vai crescer só de forma empresarial, você vai crescer na revelação e no entendimento do Senhor sobre a tua vida. O Senhor conhece o teu coração e Ele tem um chamado muito forte com você, não só de forma empresarial, mas eu vejo um ministério muito forte sobre a tua vida. Seus olhos se abrem, você vai ler as escrituras e vai dizer: meu Deus, onde é que estava isso? Como é que eu não vi antes? Coisas que você nunca viu em Deus, vai ver esse ano. Se prepare para ver uma sensibilidade. Deus vai te dar sabedoria, e essa sabedoria vai fluir não só na igreja, não só nos negócios da casa de Deus, mas até na empresa. Coisas que eram para se resolver, que não se resolvem. Uma sabedoria, ideias, projetos. Tire tempo com o Senhor esse ano, de meditação, porque o Senhor vai te levar mais longe do que você imagina. Algo dentro de você já mudou na virada desse final de ano para esse ano, e o Senhor te diz: ei, não se culpe por nada. Tudo vai servir de aprendizado e de entendimento para uma nova fase explosiva de Deus sobre a tua vida. Vai ser uma explosão de favor. Lembra de José? Há uma graça de Deus sobre a tua vida, como estava na vida de José. Você vai além de Frank, vai além de Patrícia, você vai além do que você jamais imaginou. É algo além sobre a tua vida. Só que teu ministério toca as duas áreas. Aleluia! Quem recebeu de Deus aqui essa noite, gente? Meus braços chegam, estão tremendo. Presença do Espírito Santo. As revelações vão ficar mais claras. Faz tempo que eu não vejo Anthony. Parece que a gente está se vendo todos os dias. Há coisas que Deus mostra. E quem crê aqui na voz profética, coloca a mão no teu coração, vamos agradecer. Acorde amanhã para trabalhar, grato ao Senhor por estar vivo e respirando. E deixa eu te dizer, por maiores que sejam os desafios, Deus já te equipou para todos eles. Deus já te equipou para todos eles. Você não está só nessa, amém? Sabedoria do alto, graça de Deus. Esse rio está dentro de você. Lembra do Éden? Está dentro de você. Não são lugares que te abençoam. Tem gente que até te abençoou no início, mas agora vai ter uma reviravolta. O menor vai abençoar o maior. É você que abençoa aquele lugar. É a sua empresa que abençoa aquelas empresas. Está na hora de você entender o que está sobre a sua vida. Você precisa caminhar amanhã, nessa segunda-feira, entendendo o que está sobre a tua vida. Até os teus negócios vão ser diferentes. Porque se você mesmo não reconhece o que está sobre a tua vida, como os outros? Não espera reconhecimento das pessoas, mas você precisa reconhecer o que Deus depositou na tua vida. É grande demais. E se você não enxerga o que Deus enxerga, como você pode confiar naquilo que Deus confiou a você? Então está na hora, não é se gabar, não é andar por aí, sabe? É se gabar do Senhor. Eu vou me gabar dele porque olha o que ele confiou a mim. Eu não fui ungido para fazer o que é possível. Se prepare para fazer coisas além do possível. Eu não sei para quem é essa mensagem essa noite, mas eu recebo ela primeiro. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por cada família aqui presente, por cada pessoa. Espírito de Deus, abre nossos olhos, abre nosso entendimento. O ano novo chegou, Senhor. Não vai ser um ano só de promessas. Não, nós vamos viver esse ano com intensidade, com objetivo, com foco, com crescimento, com avanço, com disciplina, mas nunca perdendo de vista, Senhor, a tua graça e o teu favor. Nós vamos chegar como o povo de Israel em Canaã, mas entendendo que é o Senhor que nos abençoa,
que o Senhor está conosco, nos capacitando para qualquer que seja a adversidade. E te agradecendo por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa família. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou em nossas vidas. Até aquelas que nos dão trabalho. Elas estão nos ensinando algo. Pai, obrigado por tudo. Queremos mudar a nossa perspectiva de vida e entender que a vida é um dom. Estar vivo é um dom. E nós queremos te louvar por estarmos vivos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu declaro que essa semana que vem será a melhor semana de nossas vidas. Quantos creem nisso? Digam amém. Dá a paz e abraça teu irmão. Diga: você é o melhor de Deus em Cristo Jesus.